Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um curso aqui de eletrônica básica e é um curso que a gente vai abordar conceitos de eletricidade, resistores, capacitores, dentre vários componentes eletrônicos. Primeira coisa pessoal, inscreva-se no canal, a gente está começando esse canal agora, então vocês se inscrevendo vão ajudar bastante a gente, entendeu? A produzir mais conteúdo. Bom, começando o curso sobre o conceito básico de eletricidade. O que é eletricidade, pessoal? Eletricidade nada mais é que o fluxo de elétrons que passam por um condutor. Se a gente tem um fio, um cabo, e a gente colocar uma tensão elétrica nesse condutor, os elétrons eles vão fluir nesse condutor. Então, a eletricidade é exatamente isso, é o fluxo de elétrons que é gerado por uma corrente elétrica. Espera aí, voltou. E quando a gente fala em eletricidade, a gente vai estar aí trabalhando aí com três grandezas, né? Que é a corrente, a tensão e a resistência, que são três grandezas que estão diretamente ligadas à eletricidade. A corrente vai se tratar dos elétrons que está passando nesse condutor. A tensão se trata da força que esses elétrons estão passando nesse condutor. E a resistência se trata da capacidade do condutor, desse condutor aqui, resistir à passagem dos elétrons, pessoal. A perguntinha aqui que a gente tem aqui, qual é a relação entre a corrente, tensão e resistência? É exatamente isso, pessoal. Qual é a relação? A gente tem algumas equações que definem essa relação. Uma das equações, ou melhor, uma das formas de você decorar essa equação é aquele triângulozinho chamado triângulo Rey. Como assim, pessoal? É um triângulo, se escreve assim, R, E e I, tá bom? E qual vai ser a relação, pessoal? Seguinte, a tensão ela é o produto da resistência com a corrente. Já a resistência ela é o quociente da tensão sobre a corrente. E a corrente é o quociente da tensão sobre a resistência. Então a relação é essa, pessoal. Então, basicamente é o seguinte: se a tensão ela depende do produto da resistência, vezes o produto da resistência com a corrente, isso significa dizer que quanto maior a minha resistência, maior será a minha tensão. E eu posso afirmar também que quanto maior a minha corrente, também será a minha tensão. Dito isso, pessoal, a gente vai analisar a relação da corrente com a tensão e a resistência. Bom, se a corrente é o quociente da tensão pela resistência, logo a gente vai entender que quanto maior a tensão, maior a corrente, pessoal. Não é? Se eu tenho aqui corrente, peraí. Se eu tenho a minha corrente é igual ao quociente da tensão pela resistência. Logo, se minha tensão sobe, a minha corrente também sobe. E o contrário também é verdadeiro. Se minha tensão desce, minha corrente desce também. Minha corrente diminui. E também é verdade que se minha resistência sobe,
minha corrente também diminui, pessoal. Essa é a relação da corrente. Agora, dito isso, vamos para a relação da resistência. A resistência nada mais é que o quociente da tensão pela corrente. Então, isso quer dizer basicamente que quanto maior a minha tensão, também será maior a minha resistência, pessoal. E também, quanto maior a minha corrente, menor será a minha resistência. Tá bom, pessoal? Essa é a relação, a princípio, da corrente, da tensão e da resistência. Agora a gente vai para alguns exercícios para conseguir fixar esse conteúdo. O primeiro exercício é o seguinte: um resistor, escuta aí, pessoal, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica que pega 40 volts. Agora eu quero saber o seguinte: quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será? Bora lá, pessoal. O que é tensão? Tensão, como a gente já viu, a tensão ela vai se dar pelo produto da resistência pela corrente. Produto da resistência pela corrente, tá? E a corrente, por sua vez, ela vai ser o quociente da tensão pela resistência. O que ele me diz aqui? Que quando a tensão é igual a 40, ele me diz que quando a tensão é igual a 40, eu vou ter aqui uma corrente igual a 20 amperes. Então, partindo do princípio que, veja bem, partindo do princípio que a corrente ela é tensão sobre resistência, a gente tem a corrente aqui, né? E ele me dá a tensão, que é 40 volts. 40 volts. Qual é a resistência aqui? Para que esse valor dê igual a 20, para essa equação dar certo. Teria que ser uma resistência aqui de 2, né? Que é 2, né? 40 dividido para 2, que vai dar 20 amperes. Então, aqui tem aqui uma resistência de 2 ohms. Então, isso quer dizer o seguinte: quando a corrente que o atravessa for igual a 4, agora ele diz o seguinte: quando a corrente for igual a 4, a DDP em volts nesse vídeo mais será? Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte: agora ele quer saber tensão. A tensão é igual a corrente, tensão aqui, ó, é igual a 2 vezes a corrente, que é 4. Então, igual a 8 volts. Espera aí que esse negócio está muito feio. Vamos lá, a tensão vai ser igual aqui a 8 volts. Eita, abençoa. Tensão aqui vai ser igual a 8 volts. Tá, pessoal? Então, letra A, de abelhinha, tá bom? Bom, pessoal, essa aí foi nossa primeira aula. Em breve teremos mais aulas, então curte aí o canal, se inscreve, dá esse encorajamento aí pra gente. Teu like aí vai nos ajudar bastante. E até a próxima aula, pessoal.